momento que eu olho pro cara, né? É o momento que eu balanço, eu seguro e olho pro batedor. Daiane, de 23 anos, foi casada durante 6 anos com o goleiro Bruno. Segundo ela, o casal se separou há 2 anos. Motivo? O Bruno era muito infiel, muito baladeiro, gostava da noite, e isso foi pesando um pouco. Eu não aguentei até por um certo tempo, mas depois ficou meio difícil. Conheci ele no churrasco aqui no Rio, através da minha amiga e de uns conhecidos que tinha aqui. Aí a gente acabou se envolvendo. A gente continuou se vendo, se falando. Até 15 dias atrás estava tudo ótimo, tudo a mil maravilhas. Aí, do nada, ele ficou maluco. Hoje no sítio do goleiro Bruno, que fica na Grande Belo Horizonte. Investigadores o consideram suspeito no sumiço da ex-namorada Elisa Samúdio, que entrou na justiça para tentar provar que teve um filho com um jogador do Flamengo. Ela te entregou o bebê? Quem entregou o bebê? Não, eu acho que, igual o meu advogado falou, não posso falar, mas quem trouxe a criança para mim foi o Macarrão, que é um funcionário, né? Que acabou me entregando a criança, falando que ela tinha deixado a criança com ele, tinha resolver uns problemas pessoais. Né? Ele é meu funcionário e ele que pode responder melhor do que eu. Bruno, como é que está sendo para você e para sua família enfrentar esse assédio todo, sua esposa, suas filhas? É meio constrangedor, né? Mas eu já falei, deixei bem claro, deixei nas mãos de Deus, né? Que Deus sabe o que faz. Eu acho que estou torcendo muito aí para que ela possa aparecer e acabar logo com essa situação que está sendo chato, estou triste com isso, né? Vi a entrevista do pai dela, estou torcendo muito para que ela apareça, né? E, poxa, estou na torcida aí como ele tá, como todos nós estamos, né? Qual foi a última vez que você teve com ela? Eu tive com ela há uns, não sei dizer muito bem, mas talvez uns 2, 3 meses atrás, quando eu fui conhecer a criança, né? Você estava no sítio no início do mês? Olha, eu não vou falar de detalhes, né? Porque meu advogado pediu, mas quando a criança chegou até mim, eu estava no sítio, com o meu funcionário que trouxe para mim. Você acha que ela está viva? Você acha que ela está viva? Espero, poxa, claro, eu acho que isso aí é o que todos nós queremos, né? É lógico que eu quero, poxa, que ela apareça, que acaba logo com isso, entendeu? Eu quero que ela não disse para onde ia, o que ela ia fazer quando ela entregou a criança para o seu amigo? Falou que ia resolver uns problemas pessoais. Aí, como foi entregue para ele pode responder melhor do que eu. Como vocês tiveram a ideia, pensaram em escrever esse livro? Pois é, eu trabalhava na época no Extra, trabalhei 14 anos lá, e a Paula e o Leste trabalhavam no dia. E como a gente fazia matéria de polícia, a gente começou a cobrir o caso. A Elisa, a primeira vez que a Elisa foi à delegacia para denunciar o Bruno, aquele vídeo que ela aparece falando, inclusive foi eu que fiz. E a Elisa era uma pessoa que só falava comigo, daqui da imprensa no Rio. Ela não falava com mais ninguém, ela só falava comigo. E aí nós começamos, a gente tinha muito material já, em função de a gente cobrir o caso, desde o começo. Aí o caso foi para Minas, nós continuamos cobrindo, Leste e Paula pelo dia e eu pelo Extra. E aí lá no dia do primeiro julgamento, que foi do Macarrão e das duas meninas, né, da Fernanda e da Daiane, o Leste teve a ideia de fazer o livro. E aí de lá pra cá a gente começou, além do que a gente já tinha juntado de material já das nossas apurações, nós começamos a fazer outras apurações para poder juntar e fazer o livro. Como é que foi nesse período de investigações? Os dados que vocês usaram foram... A gente fez, cara, mais ou menos umas 120 entrevistas. Nós entrevistamos
familiares do Bruno, familiares da Daiane, a própria Daiane deu entrevista pra gente, foi uma das poucas pessoas envolvidas que quis falar com a gente, que os outros não quiseram, a gente tentou, através de advogados, falar com todos eles, né? Ninguém quis falar. A Ingrid, que é a atual noiva dele, também não quis falar com a gente tentou, também não conseguiu. Então a gente foi tentando pegar informações em cima de pessoas que cercavam eles. Nós conseguimos falar com a família deles, falamos com muita gente no Flamengo, para traçar até um perfil do Bruno lá dentro do Flamengo mesmo, entendeu? Então a gente meio que dividiu o trabalho. Por quê? Porque eu, por exemplo, tinha o domínio da parte da Elisa. O Leslie tinha mais o domínio da parte do Flamengo, porque o Leslie foi repórter de esporte do esporte há muito tempo, além de ser flamenguista, né? Então ele tinha um domínio sobre a situação do Flamengo. E a Paula, ela fez amizade com as mulheres. A Paula fez amizade com a Daiane, a Paula fez amizade com a Ingrid. Então a gente meio que foi dividindo o trabalho dessa maneira, entendeu? Você falou que a Eli, só você falava com a Eli. Você sentia quando você falava com ela que dá pra ver algum medo nela, alguma coisa ruim dava pra ver? Ela tinha medo, mas ao mesmo tempo ela não deixava de ameaçar ele. Ela perturbou muito o Bruno, entendeu? Isso é verdade. Ela ia na concentração do Flamengo, na Barra, fazer barraco. Depois que o filho nasceu, ela chegou lá umas 2 vezes. Toda vez que ela ia, ela ligava pra mim. Ela perturbava ele por telefone, ligava ele, azucrinava a vida dele realmente. E ela sempre falava, entendeu? Mas falava, eu até achava que com medo, mas ao mesmo tempo sem receio. Ela falava assim, se alguma coisa acontecer comigo, vai ser o Bruno, foi ele que fez. Tanto que naquela entrevista pra mim ela fala. Aí ele pegou, começou a me bater, falou assim, você não queria se aparecer, você foi no jornal rindo, falando que você ficou com isso, com aquilo, me deu 2 bofetões enormes na cara. Aí ele pegou e ficou rodando, falou assim, não sei se eu te mato, não sei o que eu faço. Eu falei assim, se me matar é pior porque as pessoas vão atrás de você. Aí ele falou assim, aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. E essa não foi a primeira vez então que ele te ameaçou? Não, foi a segunda vez. A primeira vez, até então, a minha advogada me auxiliou aí numa delegacia. Aí eu previ na transtorno e falei, só uma ameaça, não vai dar nada. Aí agora ele falou assim, eu sou pior do que você pensa, eu sou frio e calculista. Ele falou assim, espere a poeira baixar e vir atrás de você, você não vai ter esse filho porque eu não quero. Medo eu não tenho, porque agora qualquer coisa que acontecer comigo, o culpado vai ser ele. Se eu cair, tropeçar, alguém quebrar um fio de cabelo meu, vai ser ele. Porque ele falou, se você for na delegacia e registrar queixa contra mim, eu vou atrás de você, vou atrás das suas amigas, vou matar todas as suas amigas. Só que eu acho que ela não esperava que isso fosse acontecer, nem ela nem ninguém. Né? Existe alguma coisa que ficou de fora do livro, um dado importante? Não, algumas coisas a gente deixou de publicar até em função de... porque a própria editora nos aconselhou a não colocar por questões de processos e tudo mais. A gente até achou que fosse tomar muito processo, né, por causa do livro. Só que os processos seriam todos assumidos pela editora. No nosso contrato a gente deixou tudo claro que a editora assumiria. A única pessoa que disse que processaria a gente foi a Ingrid. Mas até agora, até o momento, ela não processou. Então, assim, acho que a gente conseguiu, além da história em si, porque a história em si você pega no processo. Né? Toda a história, como tudo aconteceu, você pega no processo, você pega na investigação da polícia, que nós tínhamos todo o material na mão também. Mas acho que nós conseguimos, além disso, traçar um perfil da própria Elisa, traçar um perfil do próprio Bruno, traçar um perfil do Macarrão e conseguimos colocar histórias no livro que até então a imprensa não havia divulgado, entendeu? Que são até, eu acho que até a parte mais curiosa do livro, entendeu? São histórias que a imprensa não divulgou, entendeu? Vou dar uma coisa rapidinho. Tem uns detalhes no livro, tipo assim, o Bruno saiu de tal lugar às 9 e 8 da manhã. Como vocês sabem que tem tanta precisão assim, nesse horário? Isso a polícia tinha feito rastreamento de antenas de todos os celulares, de todas as pessoas. Isso tudo está mastigado no processo, entendeu? A hora tal, o Bruno, por exemplo, no dia que a Elisa foi sequestrada e foi levada para a casa dele na Barra, pelo primo dele, que era menor na época, e pelo Macarrão, ele estava dentro do vestiário do Maracanã,
que era o jogo Flamengo e Goiás, que o Flamengo perdeu e ele tomou 2 frangos, entendeu? E no próprio vestiário ele já tinha ligado várias vezes pro Macarrão. Isso tudo bateu nas antenas da investigação da polícia, entendeu? Então, saindo um pouco agora, focando mais no caso. Todo mundo sabe que o Bruno e o Macarrão são amigos, praticamente irmãos. Quando na investigação de vocês, o que mais surpreendeu na relação entre os dois? Cara, assim, a gente entendeu que houve, no começo da história deles dois, o que acontece? O começo da história deles é o seguinte, isso tá no livro, vocês devem ter visto. O Macarrão é que era o jogador, né? O Macarrão que seria o goleiro, e o Bruno acabou ultrapassando ele nisso, e o Bruno só chegou aonde chegou graças ao Macarrão. E no final do julgamento, o Macarrão meio que dá uma traída nele, né? Ele tenta jogar a culpa toda no Macarrão para dizer que eu fiz mandado pelo Bruno e tal. E o Bruno, da mesma maneira, diz que não mandou o Macarrão fazer nada. Então, acho que a história começa com uma grande amizade e termina com uma traição entre os dois, entendeu? Ele era o fiel protetor do goleiro Bruno há 20 anos. Cresceram juntos na periferia pobre de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Bruno ficou famoso e Macarrão resolvia os problemas do amigo. O principal deles, Elisa Samúdio, mãe de Bruninho, filho do ex-goleiro. Passei a cuidar de tudo. Levar ele pro treino, buscar ele no aeroporto. Na hora que ele acordasse, o café da manhã dele, o almoço, a roupa na lavanderia, tudo. Em 2009, Macarrão foi acusado de ter mantido Elisa em cárcere privado para forçá-la a abortar o filho de Bruno. Para o balanço geral, doutor, o vídeo da orgia envolvendo o Bruno e o Macarrão. O que o Bruno diz sobre isso? Os dois seriam mesmo homossexuais? É evidente, um é o homossexual ativo, é o que gosta de ter relação com o passivo, é o que gosta de introduzir. Então, no caso aqui, o Bruno seria o ativo e o passivo, o Macarrão. Acontece que ela participava com os dois. Participava com os dois de uma orgia. Está aqui na própria reportagem. E o amor verdadeiro? E a tatuagem feita por Macarrão? Bruno e Maca. Amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Amor verdadeiro. Tatuagem feita no mesmo dia em que Macarrão entregaria Elisa ao Carrasco. Me explica essa amizade sua com Macarrão. Amizade minha... Você achou que eu ia te perguntar se você tinha uma amizade de homossexual? Não, isso não... Mas eu ia perguntar. E aí eu te respondo. Como é que foi a relação de mitigação? Porque o caso aconteceu em Minas, vocês do Rio, do Flamengo. A gente viajava para lá direto. Quando começou, na época que estourou mesmo o caso, a gente ia para lá, ficava às vezes um mês, 2, 3 semanas, só direto lá cobrindo o caso. Entendeu? E esporadicamente a gente voltou. Depois que a gente que a gente teve a ideia de fazer o livro, a gente voltava por conta própria. A gente ia lá para entrevistar pessoas, já não pelo jornal, por nada, por conta do nosso trabalho, entendeu? Então a gente foi muito lá nos julgamentos. No julgamento do Bruno, eu já não trabalhava mais no jornal, porque hoje eu trabalho com assessoria de imprensa. E a Paula também já não trabalhava mais no jornal. O Lege trabalhava na Veja, e trabalha até hoje. Então no julgamento do Bruno em si, nós fomos por nossa conta, entendeu? Não porque estávamos trabalhando em algum veículo de comunicação. E aí a gente fazia isso direto. A gente foi durante, sei lá, um ano e pouco, indo e voltando em Belo Horizonte. A Paula até trabalhou um tempo lá. A Paula trabalhou no estado de Minas. Desde o início do caso até o final, quando vocês fecharam o livro, qual foi o tempo mais ou menos? Olha só, o julgamento do Macarrão, se não me falha a memória, foi em 2013, né? Outubro, novembro, por aí, de 2013. A partir dali a gente já começou o nosso trabalho. O Lege teve a ideia, me chamou a Paula lá para fazer o livro. O lançamento do livro foi em maio de 2014, maio do ano passado.
A gente veio direto, desde o dia do jogamento do Macarrão até o lançamento do livro, que o livro mesmo pra gente escrever, a gente escreveu em um mês. A gente foi juntando material e entregamos o livro no prazo que a editora pediu, a editora fez a revisão e aí depois veio o lançamento. Porque na verdade a gente já tinha muita coisa, entendeu? Essa é a verdade. A verdade é que eu não mandei matar a Elisa. E desde o começo eu sabia que ela tinha sido morta. Teoricamente, tu que já foi advogado no processo, o Bruno foi o mandante. Isso. O Macarrão, ali, também, acha que além dele ter levado, ele participou mais do crime ou foi só o Bola que... Não, pelo que a gente entende, e até pelo que foi investigado pela polícia, e também por percepção nossa, o Bola foi o que matou. O Macarrão ele teve a participação de sequestrar ela aqui, né, no Rio, levar ela para lá, ajudar a manter ela em cativeiro, junto com o primo, junto com todo o resto, e por fim levar ela. Ele leva ela achando que vai para conhecer um apartamento que o Bruno estaria comprando para ela e tal, e aí ele chega lá e entrega ela pro Bola. Se você tivesse que me dizer um momento em que você errou, você diria qual foi o momento que você errou? O momento que eu errei? Você acha que o fato de não terem achado o corpo da Elisa prejudicou ou facilitou? Não em função da investigação em si, que foi muito bem feita, entendeu? Não tinha como os advogados alegarem, não tem corpo, não tem crime. Isso não existe, entendeu? Isso depende muito de uma investigação. Como a investigação foi bem feita, bem amarrada, com provas, com tudo, não tinha como... Tanto que os advogados quase que em momento algum se basearam nisso, de que não tem corpo, não tem crime. Eles tentaram até no começo, mas depois eles viram que não tinha jeito, que a investigação estava bem amarrada, estava tudo muito bem feito, então não tinha como dizer que não houve, entendeu? Então, basicamente, o Bruno pensou que não seria pego, né? Cara, é uma coisa que a gente se pergunta até hoje, né? Porque tem que ser muito ingênuo de achar, entendeu? Que ele ia fazer o que ele fez. Tem que se achar muito, né? Que ele ia fazer o que ele fez, ainda mais depois do que aconteceu aqui no Rio, ela ter sido ameaçada naquela vez, ele ter dado remédio a ela, ter ameaçado ela com arma e tudo, ela ter dado aquele depoimento na delegacia, ter falado aquilo tudo, aí ela vai para Minas, desaparece e ele achar que nada vai acontecer com ele? Então, assim, tem uma hora no livro que ela falou que vai ter, não sei, conversando com alguém, que ela falou que se ela fosse pra Minas era passagem só de ir. Isso, ela falando com uma amiga. Um pouco ingênuo dela também ter ido, acreditou nessa... Por causa daquilo que eu falei, eu acho que ela não acreditava que ele fosse matar ela, entendeu? Talvez fazer mais uma ameaça, fazer mais alguma coisa, mas fazer o que fez, eu acho que ele... E quando ela fala isso com a amiga, ela fala até em tom de brincadeira, entendeu? Ela não fala nem em tom de eu tô dando um aviso, tá? Se eu for, eu não volto. Ela chegou a mandar uma vez uma mensagem para a advogada, falando, doutora, se acontecer alguma coisa comigo, eu tô indo para Belo Horizonte, se acontecer alguma coisa comigo, foi ele e tal, não sei o quê. Então, ao mesmo tempo que ela se preocupava, ela queria o que era de direito dela. Na verdade, ela era uma Maria Chuteira, entendeu? Todo mundo sabe disso. Ela não se preveniu e quando descobriu que estava grávida, deve ter pensado assim, tirei a sorte grande, ganhei na loteria, entendeu? E aí começou a correr atrás dele, importunar ele, entendeu? O caso Bruno teve repercussão também na imprensa internacional. O site do jornal espanhol El País menciona a denúncia de que o corpo de Elisa teria sido retalhado por traficantes de drogas. O jornal chama o ritual de macabro. O site da rede britânica BBC destaca que Bruno Fernandes é um dos principais jogadores do futebol brasileiro. O site americano The Huffington Post também lembra a posição de destaque de Bruno como capitão do time mais popular do Brasil. O francês L'Équipe informou sobre a ordem de prisão emitida contra Bruno e disse que ele era considerado fugitivo. O caso também apareceu no site da rede americana CNN. Logo depois de se entregar à polícia, o goleiro Bruno ficou um tempo na sala do delegado. A qualidade do áudio é ruim, mas em conversa com o amigo Macarrão, ele demonstrou preocupação com o futuro profissional.